Namastê! Vamos dar continuidade ao nosso estudo. No vídeo anterior, nós abordamos a história do Buda brevemente e o porquê de nos aprofundarmos no conhecimento que ele deixou para gente. Lembrando que Joana de Ângeles, né, que é o estudo que eu tenho afinidade, ela traz essa clareza através de alguns livros dela e eu, como tenho a formação no yoga budista, eu quis fazer essa conexão e passar a transformar isso numa ferramenta para favorecer a vida de vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade, o tema é o reconhecimento do sofrimento e a pergunta central é: por que é importante reconhecermos o sofrimento e darmos um novo significado à palavra sofrimento? E aí eu fiz o estudo e vou compartilhar com vocês desse livro, o Refletindo a Alma. Fiz o estudo do capítulo 10 desse livro, tá? Que é uma coletânea de ensinamentos da Joana de Ângeles, onde psicólogos falam sobre os ensinamentos dela. E aqui ela menciona o capítulo 2 do livro Plenitude, ainda nesse tema, tá? Sobre o reconhecimento do sofrimento. E também trago para vocês um pouquinho do Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, que já é um livro budista. E aí eu vou estar aqui fazendo essa reflexão com vocês. E vou começar a compartilhar o resumo do capítulo 10, ok? Então, o capítulo 10, ele tem como título A Nascente do Sofrimento, uma análise do ego. Então, esse livro, ele é um livro muito, assim, profundo, ele é importante para quem quer se aprofundar nos conhecimentos da Joana de Ângeles, da psicologia da alma. Então, fica aí a dica que eu compartilhei com vocês no grupo. Então, a Joana de Ângeles, ela desenvolve uma reflexão profunda sobre a origem do sofrimento humano, deslocando o foco do mundo externo, das circunstâncias externas, para a estrutura íntima da consciência. A proposta central desse capítulo, ela é clara. Então ela diz o seguinte, que o sofrimento, a nascente dos sofrimentos não está primordialmente nas circunstâncias externas da vida não, nos acontecimentos da vida, mas na forma como o nosso ego se organiza, reage, deseja e se identifica. E lá para o final eu vou explicar, né, um pouquinho sobre o ego, o que o ego é na vida da gente. Então, dentro da perspectiva espírita, tá, alinhada com os princípios sistematizados de Allan Kardec, né, o Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Então, o sofrimento ele é visto, ele não é visto como uma punição arbitrária. Ah, eu estou pagando alguma coisa. Não é isso. Mas como consequência natural das escolhas e do grau evolutivo do espírito. Então, a vida material, ela constitui esse campo educativo, onde cada experiência funciona como um instrumento de amadurecimento do ser. Então, tudo que a gente passa tem um porquê, né? Contudo, a Joana ela vai além da explicação moral tradicional e ela investiga um mecanismo psicológico que transforma desafios em dor persistente em o ego educado. Então, ela vai modificar ela vai mostrar para a gente uma outra visão do sofrimento e vai educar, vai falar da importância de se educar o ego. Então, a Joana de Ângeles, ela traz para a gente que o ego, ele é apresentado como uma estrutura necessária da personalidade. Costumo dizer que o ego é o nosso filtro, ele que media o nosso mundo interno, quem nós somos, como e com o mundo externo, como a gente vai viver. Ele é o equilibrador. E aí o ego, ele é responsável pela organização da nossa identidade, pela interação com o mundo. Ele não é em si negativo, né? Muita gente fala assim, ah, isso aí é o ego, isso é o ego. Ele se torna negativo quando a nossa alma fica a serviço dele e não ao contrário. É o ego que tem que estar a serviço da alma, do self. Então o problema surge quando se torna o centro absoluto da experiência. Isso que eu quis dizer. Passando a orientar as nossas decisões a partir do orgulho, do personalismo, de necessidade de autoafirmação e do medo da perda.
Então, quando o ego ele quer direcionar a sua vida baseado nisso, a gente sofre. Aí que vem o sofrimento. Tem que ser, a gente tem que estar sempre refletindo o que que é nosso ou o que que é o ego, né? O que que a gente está vivendo em relação ao que a gente almeja enquanto alma, ou a gente está querendo pertencer, né? Então, nesse estado, o indivíduo cria expectativas rígidas, apega essas imagens idealizadas de si mesmo, aquilo que o mundo espera dele, e resiste e às frustrações, né? Porque na verdade a gente acaba se frustrando, que a existência traz para gente. Então, é preciso fazer uma reflexão. E aí existe muito conteúdo para a gente, da Joana de Anjos, onde ela fala sobre o ego. Então, é nesse ponto que o capítulo estabelece um diálogo significativo com a reflexão budista, sem abandonar a identidade espírita da obra. Olha que bonito que a Joana de Anjos teve todo esse cuidado. Ela reconhece a convergência entre o pensamento do budismo ao abordar a ideia de que o sofrimento nasce do apego. Então, ela fez essa conexão. Já no entendimento budista, a dor está ligada à identificação dos desejos, à ilusão da permanência, achar que as coisas são fixas, são estáveis. Não é assim. A Buda fala para a gente estar sempre refletindo sobre a impermanência. E a construção de um eu fixo e separado. Então, o apego ao eu, ao em si, daí também nasce o sofrimento. O apego às posses, o apego às relações, às ideias, a própria autoimagem vai gerar ansiedade, frustração e temor constante da perda. Então, a Joana ela incorpora essa análise, perdão, ao afirmar que o ego ele cria necessidades artificiais, né, e sustenta a ilusão de controle. Então, aqui que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Quando a pessoa se identifica excessivamente com seus papéis sociais, conquistas, opiniões e desejos, passa a viver em estado de tensão. É como se a gente estivesse pisando em ovos para pertencer, para ser aceito. Cada ameaça a essa imagem pessoal criada, né, pelo ego, por essa identidade, é experimentada como agressão. Então, se você tem uma ameaça àquilo que você criou como identidade, você vai reagir. Então, cada frustração torna-se uma crise existencial. E olha o que a gente está vendo aí, né? Assim, o sofrimento deixa de ser apenas uma coisa circunstancial e transforma-se em padrão interno. Por isso que a gente precisa estar fazendo terapia para entender também o que que é nosso, o que que é do ego, até onde a gente sofre pelas cobranças externas e entender que nós somos um ser imortal, nós somos um espírito, né? Nós não somos esse corpo aqui. Eu estou nesse corpo e isso aqui é passageiro. Essa experiência, como Maristela, aqui no meu exemplo, é passageira. Então eu tenho que cuidar bem desse corpo, eu tenho que compartilhar as ideias enquanto Maristela, porque é uma experiência que só essa pessoa que vos fala vai deixar de forma única, e vocês também, mas eu entender que eu sou um espírito eterno e não me identificar tanto com essa imagem, que tudo isso aqui é perecível. Então isso aqui está a serviço, essa estrutura aqui está a serviço da minha alma, minha psique está a serviço da minha alma. E é isso que a Joana de Anjos quer trazer para vocês. Então, essa perspectiva se amplia quando o capítulo dialoga com reflexões presentes sobre a obra da autora chamada Plenitude. E aí, nesse livro, a Joana de Anjos ela desenvolve a ideia de que o ser humano é frequentemente fragmentado. É sobre isso que a gente está falando. De um lado, os impulsos imediatistas do ego. E do outro lado, a vocação transcendental do espírito. A gente precisa fazer essa fusão, né? E saber o que é nosso da alma. A plenitude não nasce da satisfação indiscriminada dos desejos, mas da integração entre o ego e a consciência profunda. E, gente, quando a gente faz esse trabalho, a gente começa a se libertar. A gente vive em plenitude. Quando a gente faz essa união daquilo que a nossa alma quer, o nosso ego ele vai direcionando para que a gente possa fazer as escolhas corretas também, sensatas,
mas a gente avança. Exemplo, eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês, mas o meu ego, ele fala, ó, você tem que fazer esse vídeo dessa forma para que as pessoas possam compreender. Mas esse ego também, ele fala assim, olha, porque eu construí isso, se não ficar perfeito, você não vai compartilhar. E aí, como já estou aprofundando esse conhecimento, a minha alma fala assim: não, feito é melhor do que perfeito. Eu vou fazer o melhor que eu posso, porque a minha alma quer transmitir esse conhecimento, ela quer compartilhar. Então, vai como está acontecendo aqui. Então, a minha alma e meu ego estão se organizando para que eu possa compartilhar essa experiência com vocês. Então, no livro Plenitude, ela ressalta que a maturidade psíquica exige autoconhecimento, disciplina emocional e reorientação de valores. O sofrimento psicológico, portanto, não decorre apenas das dificuldades externas, mas da resistência interna em abandonar os padrões egocêntricos. Daí que surge tudo. Quando o ego insiste em centralizar tudo em torno de si, ele vai sofrer, a gente vai sofrer. Então, reconhecimento, poder, controle, segurança, achar que você está controlando tudo, instala-se num estado permanente de conflito, porque tudo isso é impermanente, é uma ilusão, ninguém controla tudo, ninguém tem o poder total, a vida não é assim. Então, no capítulo 10, essa ideia reaparece de forma mais analítica. O ego imaturo transforma experiências educativas em dramas prolongados. Então, a gente vai começar como eu falei no início, ressignificar a palavra sofrimento. Orgulho ferido, comparação constante, inveja, culpa e medo são manifestações de uma estrutura psíquica que ainda não reconheceu a sua dimensão espiritual. Vamos refletir sobre isso. Ao contrário, quando o indivíduo passa a observar suas próprias motivações e a questionar suas reações automáticas, inicia-se um processo de libertação interior. E isso é real. Então, a proposta não é negar as suas emoções, não é suprimir seus desejos, não é nada disso, mas compreendê-los, e para isso a gente precisa do autoconhecimento. O sofrimento, então, ele adquire uma nova função, a gente passa a olhar para ele de uma outra forma. E ele deixa de ser o castigo e passa a ser um indicador do que precisa ser melhorado, um indicador daquilo que está me incomodando. Então, ele revela onde está o apego excessivo, onde a identidade está rígida demais, onde a consciência ainda não iluminou o comportamento. Então, nessa leitura, a dor torna-se mestra. Olha que bacana, a gente muda a perspectiva. E ao integrar essa reflexão budista sobre o apego com a visão espírita da evolução moral, a Joana ela constrói uma síntese original. E isso que me chamou a atenção. O sofrimento diminui à medida que o ego deixa de ser soberano, como eu falei anteriormente. O ego, ele tem que estar a serviço da alma, do self, e não ao contrário. E ele deixa de ser soberano e se coloca a serviço dessa consciência desperta. Não se trata de autoaniquilação, não quero eliminar essa condição, por exemplo, da identidade da Maristela, não é isso. Mas o meu amadurecimento, o seu amadurecimento. Entender quem sou eu nessa infinitude. Então, o ego educado, ele passa a cooperar. O ego dominador, ele se aprisiona. O ego, quando ele está num sentido aprisionado, rígido, ele vai te aprisionar. Então, a gente precisa educar o nosso ego. Então, assim, a nascente dos sofrimentos, ela não está no mundo, mas na forma como o indivíduo se relaciona consigo mesmo. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Isso aí eu vou estar sempre batendo nessa tecla. A gente precisa mergulhar no autoconhecimento. E a transformação, ela não começa do lado de fora, mas dentro, com as meditações, com as reflexões, com os conhecimentos. A partir daí que nós vamos tendo a reforma íntima. À medida que o ser humano amplia sua autoconsciência, flexibiliza suas expectativas
e alinha sua conduta com os seus valores espirituais, o sofrimento perde a intensidade, sim. E o significado punitivo vai embora, convertendo-se em etapa de crescimento. Por isso que é importante reconhecer o sofrimento, porque ele muda, a gente muda, o sofrimento ele direciona a gente para uma outra perspectiva. Então o capítulo ele propõe uma mudança radical de perspectiva. Não é perguntar por que eu estou sofrendo, mas como o ego está reagindo a essa experiência. Então vamos ficar com essa reflexão. Então essa pergunta ela desloca a responsabilidade, fortalece a autonomia moral e a nossa conduta. Então a pergunta que fica aqui é: não porque eu sofro, mas como eu estou reagindo a sofrimento. E a partir daí nós vamos meditar sobre o Dharma. E meditando sobre o Dharma, nós atingimos também, se a gente praticar, a plenitude, né, que Joana de Ângeles nos convida, quando a gente faz esse equilíbrio do ego e do nosso self, da nossa alma. E aí, eu vou compartilhar com vocês a primeira nobre verdade, Dukkha. E diz assim, na primeira nobre verdade, Buda ensinou que a vida contém sofrimento. Isso faz parte da nossa condição humana. Mas o sofrimento aqui não significa apenas uma dor intensa. Dukkha inclui insatisfação constante, ansiedade e medo, frustração, apego ao que muda, sofrimento diante da perda, desconforto mesmo em momentos bons, o reconhecimento do perdão, o reconhecimento do sofrimento não é pessimismo, é clareza. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. É olhar para a experiência humana sem negação. E por que reconhecer o sofrimento é essencial? Buda ensinou que o sofrimento existe. Ele tem uma causa que pode ser o apego, o desejo, a ilusão, a ignorância. Mas essa causa ela pode cessar. E há um caminho para acessá-lo, que é o nobre caminho óctuplo. Aqui estão as 4 nobres verdades. Buda, ele diz que a vida contém sofrimento. Isso faz parte da condição humana. Se chama Dukkha. Essa é a primeira nobre verdade. Mas o sofrimento aqui não significa apenas dor. Significa insatisfação constante, ansiedade, medo, frustração, apego ao que muda. Você quando fica preso a uma coisa estática, sofrimento diante da perda, desconforto mesmo em momentos bons. O reconhecimento do sofrimento não é pessimismo, ele traz clareza. É olhar para a experiência humana sem negação. E por que reconhecer o sofrimento é essencial? Buda ensinou que o sofrimento existe, que ele tem uma causa, que ele pode cessar e que há um caminho que vai ser seguido, que pode ser seguido para que você possa cessar esse sofrimento. O nome desse caminho é nobre caminho óptimo. Se não reconhecemos o sofrimento, continuamos reagindo a ele automaticamente, buscando distrações e culpando o mundo pela nossa dor. Por isso que é importante a gente estar aqui reconhecendo o sofrimento. Quando reconhecemos o sofrimento, começamos a compreender. Reconhecer é diferente de reclamar. É observar o que está acontecendo com consciência. E vamos refletir e meditar o reconhecimento como um despertar. O Dharma ele nos convida às seguintes perguntas. O que eu estou tentando controlar? O que eu estou tentando evitar? Onde há apego em minha experiência? O estou resistindo à impermanência? E ao observar o sofrimento sem fugir dele, devemos ter sabedoria, desenvolver a compaixão, a equanimidade e fortalecemos também o autoconhecimento. E aqui eu vou dar para vocês uma aplicação prática desse conhecimento, tá? Vamos observar um sofrimento com consciência. Vamos expandir, dar luz para esse sofrimento. E aí, a partir dessa luz, eu vou convidar vocês a
a perceber se vocês sentem um desconforto, uma frustração. Qual é o sentimento quando vocês pensam num sofrimento, tá? E aí vocês vão se perguntar e escrever o que que aconteceu, ou como eu me senti, ou como eu queria que fosse, né? O que seria diferente, como eu gostaria que fosse essa situação, que apego esteve presente. E também o sofrimento veio do fato em si ou da experiência, da expectativa que eu coloquei sobre ele. Então é a partir dessa reflexão que nós vamos reconhecer o nosso sofrimento e entrarmos na prática de hoje, às 17 horas, onde eu convido você para meditar comigo. Namastê.